Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonidas Neto e a gente está aqui no curso, começando com Raspberry Pi. Essa é a terceira aula, ligando e configurando Raspberry Pi. Bem, finalmente, para aqueles que queriam mexer com Raspberry Pi, a gente chegou nessa aula onde a gente vai colocar a mão na massa, certo? A gente vai finalmente estar ligando a plaquinha pela primeira vez e configurando algumas ferramentas que vão nos permitir, por exemplo, conectar na mesma sem precisar estar utilizando um teclado e mouse específico para Raspberry. Então, lembrando, antes de toda aula, eu geralmente faço isso. Esse curso é composto por 16 aulas, tá? Essa é a terceira aula, a aula 3 de 16, e todo o material aqui está disponível, tá? Só verificar aí no YouTube, seja a plataforma que você esteja utilizando, que tem os links para os slides e também, provavelmente, os links quando a gente estiver mexendo com algum código, por exemplo, para meu GitHub, tá? Então, o nosso tema hoje da aula é ligando e configurando Raspberry Pi, tá? Nessa aula vocês não vão me ver, vocês vão ver a plaquinha, o Raspberry Pi, tá? A câmera tá toda focada nela e vai ser ela que vai ser o nosso objetivo hoje aqui, tá certo? Que está sendo mostrado nessa aula. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo hoje. A gente vai estar, isso aqui eu já falei, a gente vai estar fazendo um passo a passo do que é necessário para a gente estar ligando ela, tá? Então vai ter basicamente assim, vai ser um pouco parecido com a receita de bolo, essa aula, mas algumas observações que são necessárias de estar fazendo. Eu vou estar já configurando ela no modo de conexão chamado VNC, que você pode estar conectando em um aparelho, no caso em outro computador, sem estar necessariamente dentro desse computador. Vocês vão ver que eu vou estar vendo o desktop, no Raspberry Pi, a partir do computador que eu estou agora, tá? Mas não precisa estar ligando, por exemplo, o Raspberry Pi nesse meu monitor. Isso é bem legal e bem prático. Então, lembrando, tá? Eu tinha colocado em uma das aulas anteriores que a gente tem algumas configurações diferentes, tá? Se a gente queira estar utilizando Raspberry Pi, seja como um console de games, uma questão, um kit para prototipação, para estar aprendendo eletrônica e programação, ou se você quiser ligar nele e começar a utilizar o basicão dele, você só precisaria de um cartão microSD, da própria plaquinha e da fonte, certo? Então hoje, e lógico, de um conector que você vai precisar flashar o Raspberry. Hoje a gente vai estar meio que fazendo isso, acho que num passo a passo, e oricando também para vocês, onde vocês podem obter ferramentas para estar fazendo isso pela primeira vez, tá bom? Então, eu coloco essa tabela aqui é bem importante, que é onde é que você vai ligar seu Raspberry Pi. Você vai utilizar seu Raspberry Pi em conjunto com o seu atual monitor, tá? Então, tipo, se você, conjunto com o seu monitor é junto com o seu PC. Você já tem um computador hoje, por exemplo, Windows, Mac ou o próprio Linux. Então, você não vai precisar de nada mais, tá? Além daquele kit básico que eu falei, que são os 3 itens, que é o Raspberry Pi, a fonte e, lógico, um cartão SD com alguma coisa que faça que ele seja inserido no computador. Você não precisa de nada, tá? Caso contrário, se você vai utilizar ele com monitor, de um display externo, tá? Por favor, não confundir aí esse mesmo caso. Quando eu falo display externo, seria outro monitorzinho, só que um monitor pequeno, como se fosse portátil, tá? Então, é o que eu estou querendo me referir, tá certo? Então, esses são os itens aí que vocês vão precisar para estar, enfim, tá configurando, tá mexendo no Raspberry Pi pela primeira vez. Se você não tem Wi-Fi em casa, que é uma coisa que às vezes é meio raro nos dias de hoje, enfim, para poder estar ligando o Raspberry Pi pela primeira vez sem o computador, sem o monitor do seu computador, eu recomendo que você tenha um cabo Ethernet em mãos e vocês vão entender depois, tá, o porquê disso. Então, lembrando, tá? Estou passando algumas imagens aí que é para o Raspberry Pi, para você estar se familiarizando, tá? Quase não sai, com o Raspberry Pi. Aqui no vídeo eu estou mostrando para vocês, eu tenho o Raspberry Pi 3, tá? Aqui deixa eu só fechar aqui, pronto, não está aparecendo. Eu tenho aqui esse Raspberry Pi 3. Ele é esse mesmo formato do 2, tá bom? E eu também tenho aqui alguns outros acessórios que eu quero estar mostrando para vocês. Então, estou com o meu kit básico aqui, tá? Meu kit básico vai ser composto por, enfim, um cartão SD junto com um gravador de cartão SD, tá? Só mostrando aqui para vocês, que aqui eu coloco o meu cartão micro SD e coloco isso aqui no meu computador para poder estar flashando, certo? Se você está utilizando Raspberry Pi 2 ou 3, como eu estou aqui listado, então você vai precisar também, isso aqui é só uma coisa que eu estou utilizando como base, tá? Essa aqui é a caixinha do Raspberry Pi. Se você compra ele, ele vem
mais ou menos dessa forma, tá? Se você vai estar, de certa forma, flashando ele, enfim, você vai estar ligando ele na USB, tá? Então, se você quer estar utilizando, quer utilizar esse kit básico, também você vai, de qualquer maneira, você vai precisar ter uma fonte, tá? Nesse meu caso aqui é uma fonte que também, que é aquela que eu falei, que ela fornece, tá? 3 amperes, tá? Só mostrando aí para vocês. Não sei se a câmera vai pegar, acho que pegou, pronto. 3.1, vocês podem estar dando uma verificada aí na fonte de vocês. Então, acho que eu vou voltar aqui rapidinho para o slide, tá? A gente vai alternar um pouco essa aula nos slides e na câmera, tá? Então, eu estou mostrando aqui que, lembrando, a gente conecta aqui tem o conector micro USB, tá bom? Onde a gente conecta a fonte de alimentação. E se você for utilizar o Raspberry Pi 4, aí eu não estou com esse setup agora ainda, então notem que os conectores são um pouco diferentes, até por exemplo, se você for ligar ele no monitor, tá? O monitor dele tem um conector micro HDMI, então um cabo micro HDMI, tá? Não é o cabo padrão HDMI que, por exemplo, está presente no Raspberry Pi 2 e 3, certo? Também vai ser um pouco mais diferente ainda, tá? Só um detalhe, tá? Eu estou destacando aqui, geralmente, assim, azul e tal, alguns cabos nesse slide aí, nessa apresentação, alguns cabos que são um pouco diferentes do normal, tá? Do padrão normal. Então, por exemplo, no Raspberry Pi 0, seja o 0 ou 0W, tá? Por favor, desconsidere esse duas vezes USB 0. A gente, quer dizer, até seria, né, no caso dessas duas aqui, mas no formato micro, tá? A gente tem aqui um conector, por exemplo, no 0, mini HDMI. E essas portas aqui, como eu falei, em vez de ser USB normal, são micro USB, tá? Então, no caso do 0, aqui é a fonte de alimentação, onde você conecta o cabo de força, e aqui é uma porta extra que você tem micro USB, que você tem que utilizar, por exemplo, tá? Como eu falei, que a gente vai estar alternando, você vai estar utilizando um carinha desse, que seria um conector micro USB expansor para um hub USB, tá? Então, assim, esse carinha aqui é bem, enfim, bem útil. Acho que vocês talvez encontrem ele no Mercado Livre, algumas lojas aí afins que vendem material para o Raspberry Pi. E ele vai, por exemplo, eu posso ligar até 3 coisas ao mesmo tempo. Sei lá, se eu quero utilizar ele como computador completo, mouse, enfim, teclado e, por exemplo, um pendrive, ou tem até outra coisa aqui. Então, assim, e ele liga e desliga, tá? Então, assim, é bem útil, tá, esse acessório. E se você utiliza um Raspberry Pi Zero, que é esse carinha aqui pequenininho, você vai precisar, tá? Só um detalhe que esse Raspberry Pi Zero aqui é o primeiro modelo, não é esse Zero W, tá? Só lembrando. E o Zero W tem Wi-Fi, esse aqui não tem Wi-Fi, tá? Então isso aí é bem importante para que vocês possam estar diferenciando. Vou tirar ele porque eu não vou estar utilizando ele nessa aula, nesse setup inicial. O setup inicial que eu vou estar fazendo hoje com vocês é com o Raspberry Pi, o que eu falei, o 3, tá? O 2 vai ser equivalente. Então eu já tenho o cartão SD aqui flashado, já já a gente vai ver como é que a gente vai estar fazendo esse passo a passo. Só deixando aí meio que indicado. Voltando aqui para o nossos slides, então é isso que acontece. Então veja, o primeiro passo que a gente está querendo botar as mãos no Raspberry Pi, a gente está instalando o SO do Raspberry Pi. Então, talvez se você quisesse... Por que eu não estou fazendo isso ao vivo? Porque isso demoraria um pouco mais que o normal e eu tenho esse objetivo de tentar manter essas aulas um pouco mais compactas, tá? Não 40 minutos de aula e por aí, sendo no máximo 20, 30 minutos. Então, você quer começar a mexer com o Raspberry Pi, o primeiro passo é fazer o flash do cartão microSD e aí uma boa referência para o próprio site do Raspberry Pi, tá? Você vai precisar de um software chamado Raspberry Pi Imager, ou você pode usar um antigo que, antes de ter esse software, o pessoal utilizava um software chamado Etcher, tá? Que era da Balena. Que é basicamente você tem uma imagem, um arquivo .img no computador e você faz o burn, você joga isso para dentro do cartão SD. Então, esse próprio software agora, Raspberry Pi Imager, que tem para Mac, Windows e, enfim, Linux, você justamente lá nem precisa ir, por exemplo, fazer o download, tá, da imagem no site do Raspberry Pi. O próprio software já meio que já pode fazer isso direto e grava na imagem, tá, do cartão SD. Então, eu recomendo aí que vocês baixem, tá, esse software e façam isso, tá. Basicamente, um screenshot, eu estou aqui nesse slide, tá, que qual é esse passo? Você chega aqui, você vai lá no site do Raspberry Pi, coloca aí no Google Raspberry Pi Downloads, e vai diretamente para o site Raspberry Pi. Você vai ver uma aba bem similar com aquela ali que está aparecendo na figura do lado esquerdo. E quando você instalar o software depois, você vai ver justamente um software feito esse daqui, tá? Então, se você já baixou, por exemplo,
a imagem, você fez o download do Raspberry Pi Imager e você já fez o download do Raspberry Pi OS, que é o que a gente chamava antigamente de Raspbian, tá? Eu fiz esse alerta, então assim, o Raspberry Pi OS é o Raspbian, tá? Só a nomenclatura que mudou. Você baixa isso aqui também e instala, tá certo? E aí você, por exemplo, se você já tem baixado isso, você vem aqui Use Custom e aí você aponta para essa imagem. Caso você não queira fazer o download e queira fazer isso automaticamente no Raspberry Pi Imager, você vai aqui e você procura o Raspberry Pi OS de 32 ou 64 bits, tá? Lembrando que eu recomendo que seja 32, se você tem a versão 2 e 3, no Raspberry Pi 4 você pode utilizar a versão de 64 bits, ok? Então, feito isso, você vai ter, ver lá um progressozinho e você vai ter a imagem flashada. Então, tendo a imagem flashada, você pode vir aqui para esse setup que eu tenho aqui, por exemplo. Você vai estar inserindo o cartão aqui, ó, microSD, tá? Dessa posição aqui que eu estou fazendo. Deixa eu ver se a câmera foca. Ok. Você insere o cartão microSD aqui, tá? Só lembrando que se você está utilizando o Raspberry Pi Zero, você chega aqui com o Raspberry Pi Zero, eu estou tentando fazer seja um pouco uma coisa mais democrática. Se você tem diferentes modelos aí do Raspberry Pi, e você insere ele aqui, tá? No Raspberry Pi 2, tem uma diferençazinha que esse carinha aqui, o slot, ele tem um tick que você aperta e se você apertar de novo ele sai. No Raspberry Pi 3, eu acho que no 4 a gente não tem isso, tá? Então, feito isso aqui, estando isso aqui ligado, tá? A gente pode, por exemplo, estar ligando o Raspberry Pi, mas não vai ser tão fácil assim, tá? A gente também precisa estar fazendo algumas configurações, tá? O meu Raspberry Pi já vai ligar direto, já vai conectar no meu computador, porque eu tenho algumas coisas configuradas. Então, eu volto a vocês um pouco da teoria. A gente está querendo mexer muito com a plaquinha, a gente vai mexer nessa aula, mas veja, dependendo do que você queira fazer, você talvez queira ligar o Raspberry Pi nesse módulo headless, que é o que eu estou falando, que é sem monitor, sem um teclado específico para o Raspberry Pi e sem um mouse específico para o Raspberry Pi. E como é que a gente faz isso? Você pode ter duas opções de estar fazendo um acesso remoto. Via SSH, certo? Que é você abrindo um terminal no computador e fazendo isso, ou via VNC. Por fins didáticos, eu não vou estar fazendo via SSH passo a passo junto com vocês nesta aula, tá? Vou estar fazendo isso no futuro, em breve, tá bom? Prometo. Mas aqui nessa aula a gente vai utilizar o software VNC, tá? Que é o software VNC Viewer. Então, eu recomendo que vocês baixem esse software para Linux, enfim, Windows e PC e utilizem junto aqui comigo. E para isso acontecer, tá? Para essa toda a magia assim, acontecer, da gente estar acessando uma plaquinha externa fora do meu computador, essa minha plaquinha, que é o caso do Raspberry Pi, que é um computador, a gente precisa estar configurando o Wi-Fi nele, tá? Então, a gente tem alguns passos, tá? Estou deixando isso aqui indicado. Vocês podem depois dar um pause aqui no vídeo nesse momento aqui, ou depois baixar os slides, enfim. Sigam esses passos aí. Tenha certeza que você já gravou a imagem do Raspberry Pi. Você coloca o cartão SD no seu PC, tá bom? E você vai ver que ele vai estar lá com o nomezinho boot. E aí você vai ver, enfim, se você tiver o Windows, se tiver no Windows, tá? Isso aqui vai ser um pouquinho mais chato, que você vai ter que se ligar aqui, você vai ter que editar um arquivo, criar um arquivo, tá? De uma maneira diferente, que no caso é utilizando essa questão aqui, tá? Você tem que se ligar, no caso do Windows 10, tá bom? Tem uns detalhezinhos aqui, eu vou deixar indicado no final dessa aula um link justamente para esse tutorial, tá? O tutorial do headless, tá? Essa questão desse acesso. Mas caso você esteja no Mac ou no Linux, você simplesmente vai criar um arquivo chamado wpa_supplicante.conf e você vai colar uma coisa mais ou menos isso aqui, tá certo? Eu chamo a atenção que isso aqui é meio que default, tá? Enfim, configurado. Essa linha aqui não. Essa linha aqui é meio que você tem que colocar um country, que seria um código, tá? Do seu código. Meio que isso aqui eu acho que é opcional, tá? Qualquer coisa vocês pesquisam aí no Google para saber qual é o código do Brasil, tá bom? Mas o mais importante mesmo da configuração, acho que isso aqui seja opcional, é no caso, esse SSID, que é no caso o nome da sua rede, e o PSK é o password, tá? Lembrando que você precisa colocar entre aspas, tá bom? Aqui tem name of your wireless LAN, aí você coloca aqui, tá? O nome da sua rede, por exemplo, se sua rede for Wi-Fi do João, aí você coloca lá tudo junto, Wi-Fi do João, e o PSK, seu password, enfim, com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, seja o que for. Feito isso configurado, você já vai ter lá no seu cartão SD do seu sistema, tá? Que você criou, um arquivozinho que está meio que dizendo para o Raspberry Pi:
olha, usa essa rede sem fio com esse SSID, com essa senha, e se conecta a ela automaticamente, tá? Quando você liga, tá bom? Então, isso é uma maneira de estar se fazendo. É a única maneira? Não. Qual seria essa outra maneira? Você ligar ele pela primeira vez com um cabo Ethernet ligado e está realizando uma operação de ARP scan, que é você descobrir qual é o IP do seu Raspberry, tá bom? Mas isso é um pouquinho mais complicado. Então, para esse momento dessa aula inicial, eu recomendo vocês estarem fazendo isso aqui. Se você está utilizando o Raspberry Pi que não tem, que no caso seria o 2, tá? Que não tem Wi-Fi, você tem que estar utilizando o cabo Ethernet, tá? Então, no Raspberry Pi 4, no 3 e no 0W, não. Esse truque aqui do WPA suplicante, enfim, com a criação desse arquivo aí, você consegue estar conectando automaticamente na internet, tá bom? A segunda maneira é de você também estar ligando o Raspberry Pi sem ser VNC, tá? Você tem que estar fazendo via SSH. Via SSH você vai abrir o terminal do seu computador e você vai estar tendo o IP do Raspberry e vai estar ligando o Raspberry Pi via SSH, via só linhas de comando. Então, assim, é aquela questão de você estar comandando o computador apenas com teclado. Nem com mouse você precisa. Não vai ser o caso do VNC, porque o VNC ele imita a GUI, a Graphical User Interface do computador, tá certo? Do Raspberry Pi, no caso. Que não vai acontecer isso com a gente. Vejam, tem muitos conceitos nessa aula aqui, sim, isso é verdade. Eu sempre recomendo que se você achar que está ficando complicado, qualquer coisa, pausa, tá, o vídeo, foca na tela, tem as instruçõezinhas, tá certo? E no final vão ter alguns links também que vão estar indicados para você, tá bom? Qualquer coisa também que, se vocês ficarem com dúvidas, é só jogar no Google, tem alguns tutoriais que talvez sejam até mais diretos do que esse processo aqui. Ficaria para mim muito difícil estar gravando todas essas configurações, Raspberry Pi 2, 3, 4, 0, etc. Enfim, com internet, sem internet, para estar colocando nesse vídeo, tá bom? Como Raspberry Pi hoje são várias placas diferentes, tem vários modos diferentes de estar ligando esse boot, tá bom? Então, enfim, eu peço até desculpas se meu conteúdo não tá tão completo assim, mas é que eu preciso também ter esse objetivo, senão fica extenso demais, tá? E aí, esse aqui é o processo para você estar se conectando via SSH. Se você está no Mac ou no Linux, você pode estar conectando via SSH diretamente pelo terminal do Mac Linux. Lembrando que o Windows não tem um terminal, você pode baixar esse programa chamado PuTTY, tá? Ou PuTTY, enfim. E aí você estaria aqui conectando. Esse programa, por exemplo, ele permite que você conecte em objetos que são comunicação serial no computador, mas nesse nosso caso aqui a gente está utilizando a comunicação SSH. Você estaria colocando o IP do Raspberry aqui, tá certo? Então, isso aí é meio que vocês podem estar testando, tá bom? Para poder estar fazendo isso. Lembrando que o IP do Raspberry vai ser algo que você precisa descobrir, tá bom? Então, se você está no Mac, se você está no Mac ou no Linux, eu recomendo que você instale esse software chamado ArpScan e use esses dois comandos aí que tem, tá? Esse grep B827EB é o MAC address do Raspberry e ele é fixo, tá? Esses três primeiros, essas informações aí, B827EB, tá? Isso é bem fixo para todos os modelos do Raspberry, então vocês estariam achando ele da maneira bem mais rápida. No caso aqui dessa aula, eu estou de novo focando no VNC Viewer e eu digo onde a mágica acontece, tá bom? Então é o que eu quero focar aqui com vocês, que a gente vai estar utilizando ele para programar, para criar e para aprender, tá? Então, eu quero que vocês utilizem um IP do Raspberry Pi, tá? Esse IP, em geral, a gente vai precisar no VNC Viewer, porque assim você vai precisar no VNC Viewer. Vejam, eu vou voltar aqui para a câmera, tá certo? Eu vou finalmente ligar meu Raspberry. Eu pego aqui meu cabo micro SD, conecto nele, tá? E conecto na tomada. Eu tô com a tomada aqui, tá certo? E aí, ó, eu conectei ele, ligou, começou a piscar, só deixando aqui um pouco, acho que tá nítido aqui para vocês, tem duas luzinhas ali, enfim, aqui ó, duas luzinhas ligando ali, e a gente vai estar meio que ligando o Raspberry pela primeira vez. Tá ali ligado, desculpa, e a gente vai estar acessando via VNC pela primeira vez. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, a gente vai precisar do IP, tá? A aula aqui agora começa a meio que ficar já a parte prática, vocês veem que a gente não tem mais slides. Então, como é que a gente consegue o IP do Raspberry? No meu caso aqui já está configurado, tá? Por que já está configurado? Porque esse meu Raspberry Pi já foi ligado previamente, tá? Nesse VNC, vocês estão vendo aí esse software.
Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a tela. Eu já deixei ele configurado previamente. Esse IP aqui, pessoal, é o IP do Raspberry. Geralmente, ele vai ser algo bem similar a 192.168.0, alguma coisa, tá certo? Geralmente começa entre 35 e acaba entre 45. Mas vocês têm que ter essa certeza. E como é que é bom ter tipo, essa certeza? Se você está no Mac ou no Linux, de novo, vocês podem estar, por exemplo, ligando tá, o Raspberry Pi e usando esse comando arpscan. Se de uma maneira você não está no Mac ou no Linux, o que eu recomendo vocês fazerem é ligar apenas uma vez o Raspberry Pi no monitor e com, por exemplo, o, o cabo Ethernet ligado. E aí vocês vão ver uma barrinha lá em cima que vai ter. Eu vou mostrar essa barrinha aqui já já, tá certo? Não fiquem preocupados, que vocês vão ver lá como é que está conectado, tá? Você pode dar um comando, ver o Raspberry, desse comando hostname-i, e esse hostname-i, ele vai retornar o IP do Raspberry, tá certo? Porque esse IP aqui vai ser meio que a chave para a gente poder estar acessando o Raspberry Pi tanto via SSH quanto VNC. Então, se eu estou com o VNC instalado, eu venho aqui e já meio que conecto no Raspberry, tá certo? Lembre-se só de um detalhe, isso aqui é um padrão, tá? Essa senha do Raspberry, vocês vão ver até essa informação no site do Raspberry. O nome do usuário é Raspberry e a senha é Raspberry, tá? Só para eu mostrar aqui para vocês, tá certo? E eu fazendo isso, eu consigo fazer a conexão aqui no meu Raspberry, tá? Vejam que apareceu isso aqui que vocês estão vendo aí na tela, é o meu Raspberry, tá? É o desktop do meu Raspberry, dando um zoomzinho aqui porque ninguém é de ferro, tá? Para vocês verem. E a gente pode agora começar a ver algumas das coisas que a gente pode estar vendo enfim, no Raspberry. Essa aula aqui é a primeira aula que eu falei a vocês que a gente está com a mão na massa e é uma aula um pouco prática. Notem que é o seguinte, tá? O VNC já está conectado no Raspberry, que vocês possam estar vendo aí, e ele já diz aqui o IP, tá certo? Então, isso é uma configuração minha, tá? Que eu tinha configurado. Se você ligou o Raspberry Pi pela primeira vez, e eu pedi que se você não, enfim, não está está no Windows, não tem como conseguir, por exemplo, usar um ARPscan no Linux ou no Mac, eu peço que você ligue, você tem um cabo HDMI, por exemplo, você liga ele no seu monitor, tá certo? Ou na televisão em casa, e, por exemplo, deixe já indicado, né, aquela questão do WPA suplicante, que ele vai conectar automaticamente na internet. E aí você pode vir aqui, por exemplo, e confirmar, entendeu? Que ele está ali conectado na internet, por exemplo. Nesse meu caso aqui, nessa minha rede aí 2G, tá certo? Eu tenho duas redes aqui e ele está conectado dessa maneira. Esses aqui são as milhares de outras de redes que eu tenho aqui. E se você for ver, assim que você ligar ele, você também vai poder estar vendo algumas outras configurações, tá? Se você tiver um mouse, enfim, podendo ligar nele, eu recomendaria que você ligasse tanto o mouse e o teclado. Se você chegasse aqui no terminal, sendo a primeira vez que você ligou nele, tá? Você fizesse isso aqui, ó, hostname, -i, e aí, ó, ele retorna isso aí pra gente, tá? Esse primeiro númerozinhos aqui, ó, isso aí é o IP do Raspberry. Então, esse carinha aqui, que é aquele número que eu conectei aqui no meu VNC, tá certo? Notem aqui, ó, que tá, para poder fazer esse login. E esse login vai fazer um login lá que eu coloquei como usuário Pi e senha Raspberry, tá? Porque Pi é o usuário. Então, isso aqui, tá? Acreditem. Às vezes algumas pessoas ficam, caramba, mentira que é isso. A gente está acessando o Raspberry, tá? Esse carinha daqui, eu estou acessando ele pelo meu computador, tá certo? Notem que aqui só tem uma única conexão, que é a conexão a ligação enfim, a ligação da alimentação, tá certo? Ele tem Wi-Fi, ele está ali piscando, então não tem nenhuma outra conexão aqui, tá certo? Eu tô acessando ele no meu computador via VNC. Então o VNC é uma mão na roda por causa disso, tá? Assim que você ligar seu Raspberry Pi pela primeira vez, a gente vai estar vendo aqui enfim, alguns arquivos, certo? Por exemplo, eu estou deletando alguns, eu já tinha a ideia do Arduino, enfim, instalado aqui, eu tinha feito acho que instalei alguma aula anterior aí com vocês. A gente pode estar editando algumas configurações, tá bom, no Raspberry Pi. Isso se torna bem interessante, tá certo? Então, por exemplo, você pode vir aqui em Preferences e Raspberry Pi Configuration, tá?
Se a gente vai estar abrindo, por exemplo, algumas interfaces do Raspberry Pi. Outra maneira de estar fazendo isso seria chegar aqui no terminal e fazer sudo raspi-config, tá? E no caso Raspberry Pi estaria abrindo essa opçãozinha aqui, tá certo? Já já eu faço dessa maneira, eu só quero fazer da maneira gráfica ainda. Acho que muitos de vocês ainda não estão tão acostumados assim com a interface pelo terminal, tá? Acho que, de novo, não fiquem, ah, caramba, é muito difícil isso, não. Com o passar do tempo vocês vão pegar, tá certo? Vocês chegariam aqui, por exemplo, do sistema, você vê que tem um nome e tudo mais, certo? Você está vendo que tem a opção do boot, o CLI, que seria, no caso, só ficar com aquela parte do terminal, mas ele está configurado para poder fazer o boot já para o desktop, que é isso aqui que vocês estão vendo no VNC, tá bom? E é bem interessante você chegar aqui em Interfaces, por exemplo, e ativar várias dessas opções. Por exemplo, o VNC vocês veem que está ativado, tá? Mas eles vêm de cara, enfim, o Raspberry Pi vem desativado, tá? Então, tem métodos, eu acho que a gente viu lá no, deixa eu só tirar esse carinha daqui e voltar aqui para os slides. Eu acho que eu disse a vocês que para fazer acessar via SSH, enfim, você pode estar criando, tá? Porque o Raspberry Pi, ele, de fato, ele não vem com SSH habilitado, tá? No software dele original. Então, você teria que fazer esse arquivo aqui, SSH, e colocar lá dentro daquela pasta, tá? Da pasta boot, quando você insere o Raspberry Pi no seu computador. Então, isso é uma maneira de você estar habilitando, tá bom? O SSH. Então, assim, quando você ligar ele pela primeira vez, que é isso que eu estou fazendo aqui, seja no monitor mesmo, ou, enfim, antes de você voltar a essa configuração headless, eu recomendaria que você, também tendo o Wi-Fi já configurado, você desse um enable aqui em várias dessas coisas aqui, tá? SPI, 2C e tudo mais, isso aqui são algumas configurações seriais que a gente vai estar vendo dessa expansão aqui do Raspberry Pi, esses headers aqui, tá certo? Que são expansões que a gente, por exemplo, liga cabos, tá? São cabos externos que a gente liga, por exemplo, para poder estar se comunicando Raspberry Pi com alguma coisa de prototipação, com cabinhos feitos esses aqui que são conhecidos como jumpers, tá? Então isso aqui são assuntos de aulas aí no futuro, tá bom? Então, recomendo que vocês deixem isso aqui tudo enable, tá? Às vezes, notem que o Raspberry Pi vai estar dando enfim, vai estar fugindo. Acho que eu fechei, tá certo? E não salvei. Se você não conseguir fazer isso de salvar, você pode vir aí pela tela, você vem aqui no raspi config, você viu que ele não deixou, eu tenho que fazer esse sudo. Sudo é um comando que, quando você está rodando ele, você pode estar deixando, você vai fazer tudo, tá? Você tem todo o controle do sistema. Então você vem aqui em Interface Options e você começa a dar o Enable, por exemplo, SSH, você vem aqui, dá um Enable, tá? Enfim, SSH Enable. Então você vem aqui em Interface Options, conecta ao VNC. Você diz que o VNC está Enable, tá? Então da próxima vez que você ligar o Raspberry Pi, isso aqui tudo já vai estar Enable, tá? Então essa primeira aula, qual era o meu objetivo? É que você faça essa configuração com o Raspberry Pi aí do seu computador, tá? Lembrando que isso aqui que eu fiz, lógico, essa minha plaquinha já estava configurada, mas para você fazer pela primeira vez, vocês podem estar seguindo esses passos que eu coloquei aqui, tá certo? Lembrando, vou voltar mais uma vez aqui, só para ficar acho, talvez um pouco mais claro, tá? Nosso objetivo principal no curso é que você acesse o Raspberry Pi sem um monitor e um teclado e um mouse específico. Não que você possa estar utilizando ele nessa configuração, tá? Eu até deixo meio que isso aqui claro. A gente tem aqui nessa tabelazinha aqui, ó, alguns modos que você possa estar ligando seu Raspberry Pi. Em conjunto com o PC, que é o caso esse headless, tá? Esse não se aplica, por exemplo. Mas você pode estar querendo estar utilizando, enfim, só um monitor, um teclado e um mouse específico conectados no seu Raspberry Pi, tá? Lembrando que eles se conectam aqui nas portas USB, tá? Então você pode estar fazendo isso. O que é que eu quero que você faça? A primeira vez que você for ligar, independente dessas configurações que forem, talvez, se você não tiver essas ferramentas, por exemplo, feito o ARPScan, que eu comentei aí com vocês, no Mac, no Linux, tá certo? Você pode estar ligando ele com cabo HDMI, tá? Você pega um cabo HDMI emprestado na sua casa, provavelmente você tem um aí na sua Smart TV, tá certo? Um DVD player, enfim, que você tem aí na sua Smart TV, ou algum outro monitor na sua casa, no seu próprio computador, tá? E aí você liga o Raspberry Pi conectado, lembrando, com aquele arquivozinho WPA suplicante, que já vai estar automaticamente conectando o seu Raspberry Pi, tá? Lembrando esse passo aqui, tá certo? O vai fazer isso, o WPA suplicante, vai conectar no seu Wi-Fi, e depois disso você vai chegar lá no Raspberry e você vai poder, por exemplo, estar vendo ele, conectar ele lá, por exemplo,
com um monitor e no monitor com teclado e mouse, por exemplo, e você dá aquele comando que eu disse a vocês, o hostname. Ops, eu tinha acabado de hostname-e, tá certo? E você vai ver esse carinha aqui, ó, esse IP dele. Isso aí que vai ser importante para vocês, para, por exemplo, vocês chegarem aqui no VNC Connect, tá? Aqui no, enfim, no VNC Viewer e você faça esse processo de estar, enfim, conectando um Raspberry Pi de maneira remota, tá? Então, você pode estar desligando ele, você pode, se você não conectou ainda na primeira vez utilizando da maneira do WPA suplicante, você pode ligar ele sem essa configuração inicial, mas se você no seu Raspberry Pi, o modelo 2, 3 ou 4, você liga com cabo internet já conectado na sua rede da sua casa. Então, assim que o Raspberry Pi der o boot, ele já vai estar conectado automaticamente na rede. Então, você vai, por exemplo, poder já dar esse ARP scan e poder configurar ele, tá certo? Talvez essa aula seja, talvez tenha ficado assim, enfim, é muita informação da primeira vez. O que é que eu digo, o que é que eu disse a vocês? Pesquisem aí na internet. Eu vou estar deixando, eu vou estar deixando alguns links tá, disponíveis. Por exemplo, esse tutorial aqui do acesso headless do Raspberry Pi. Tá? Isso é um link que eu indico bastante para vocês. Vocês também têm o site da Raspberry Pi como referência, certo? Isso aí faz toda a diferença. E também, como sempre digo, que é uma referência para esse curso como um todo, o livro Raspberry Pi Guia do Usuário. Tá? Também, qualquer dúvida que vocês tiverem, joga aí nos comentários do YouTube. Estou à disposição para poder estar ajudando vocês. Esse processo aqui, você realmente, da primeira vez que você faz, possa parecer um pouco difícil, depois você vai falar, caramba, é bem fácil, realmente é com prática, tá? Como muitas coisas que vocês vão ver ao longo desse curso. Então, por favor, não desista na primeira vez, continue tentando insistir. Bem, na próxima aula a gente vai começar a aprender um pouco mais do que é uma linguagem de programação para poder começar a programar em Python no Raspberry, tá? Então, por exemplo, o que é que seria programar em Python no Raspberry? Eu chego aqui, digito Python e começo a fazer A igual a 2, B igual a 3 e quero que você imprima na tela A mais B, e aí, ó, 5. Então, isso aqui você está utilizando uma linguagem de programação, tá? Então, vários comandos feitos esses que vocês estão vendo aí, que eu estou mexendo basicamente no meu sistema apenas com o teclado, tá? Mas o Raspberry Pi é bem completo, a gente pode ver aqui, enfim, os sistemas, tá certo? Por aí e tudo mais, então vocês estão vendo aqui, enfim, é bem completo mesmo, basicamente é um computador, tá certo? É bem legal mesmo. E esse é o meu objetivo, é você fazer se apaixonar também por essa plaquinha, pelo Raspberry Pi. E o mais importante, você fazer projetos com Raspberry Pi, até além de projetos que podem começar como hobby, mas também essa plaquinha é bem poderosa e pode fazer projetos bem potentes, tá? Projetos profissionais. Então é isso. Esse é o conteúdo dessa terceira aula do curso Começando com Raspberry Pi. A gente, pela primeira vez aqui nessa aula hoje, a gente ligou e configurou o Raspberry Pi, tá? Então, na próxima aula a gente vai começar a falar um pouco mais de programação com Raspberry Pi. Espero que vocês estejam gostando. Enfim, caso sim, curtam esse vídeo, enfim, compartilhem com seus amigos e chamem mais gente para ir junto com a gente nesse curso, que são 16 aulas e várias aplicações bem interessantes. Enfim, um forte abraço, pessoal. Até a próxima.